Bom dia a todos. Bom dia. Tá bom. Bom dia. Bom dia. Agora tem uma energia muito boa. Agora vamos. Nós agradecemos a Ti, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos. Muito obrigado. Nós agradecemos a Ti, Jesus, por tantas bênçãos derramadas sobre todos nós. Que a nossa reunião possa se realizar na Tua paz. Nós agradecemos a presença de cada um de vocês, encarnados e desencarnados, pela tolerância, pela paciência, pela concordância em conversarmos hoje. Eu vim aqui para conversar. Se vocês ficarem calados, nós vamos ver o que a gente faz com vocês, né? Eu trouxe aqui essa imagem mostrando os 24 volumes da obra de Pietro Baldi. Porque eu tirei o texto, grande parte do texto do Perdão e Não Resistência, do volume A Lei de Deus, que é esse volume que está aqui embaixo. Então eu tirei bastante dele e, claro, então, mostrar os 24 volumes da obra de Pietro Baldi, né? E aqui nós vamos ouvir a fala dele, já com uma idade de uns 70 e poucos anos. Se quisermos fugir à dor que todos nós queremos. Vamos fazer uma pergunta inicial então. Quem quer ser feliz, mantenha-se como está. Maravilha, olha, eu gosto assim, todo mundo participa. Isso é uma maravilha, a gente aqui na frente se sente gratificado. Todos queremos ser felizes. Então veja, se quisermos fugir à dor na busca da felicidade, né, conquistar a felicidade, qualquer que seja a nossa filosofia ou religião, temos que compreender que existem leis. Existem leis no mundo físico. Constrói-se um prédio, constrói-se uma ponte, e baseado nas leis. Lei de resistência dos materiais, né? Tem leis também no mundo da energia, as leis da termodinâmica, as 3 leis da termodinâmica. Existem as leis de Coulomb, de Faraday, e por aí vai. Então, se existem leis no mundo material, matéria, e existem leis no mundo energia, por que não existiriam leis no mundo moral e espiritual? Claro que existe. E elas são muito mais precisas, as leis espirituais. Muito mais exatas. Então, nós temos que ver que existem leis e que se continuarmos violando as leis, como costumamos fazer, não é o caso de vocês, que vocês são espíritos de luz, né? Inclusive está aqui o nosso amigo Kimura, que veio diretamente de nosso lar. Centro Espírita Nosso Lar de Guaraçaí. Vocês acharam que era da colônia espiritual, não foi? Eu acho que ele pode ter vindo também, isso aí eu não tenho a certeza, né? Eu gostei quando o José falou isso, José Renato, num dos nossos encontros aqui. Então, se a gente continuar violando essas leis, e elas existem, e às vezes, porque é uma lei tão sutil, a gente pensa que não existe, que é possível violá-la. Se não é possível violar as leis do mundo físico, por exemplo, ninguém sobe numa mesa aqui, maravilha, outra vez vou tocar aqui. Se nós não violamos as leis do mundo físico, que são mais grosseiras, como nós vamos conseguir violar as leis espirituais? Por exemplo, leis materiais. Se alguém sobe numa mesa aqui e fala, eu vou pular devagarinho, sentado, não vai, ele vai se esborrachar, é da lei da gravidade. As leis de Deus são perfeitas, eternas, portanto imutáveis, invioláveis. Percebemos, né? Então, teremos que sofrer tanto até acabarmos por compreender. É aquele que prefere o caminho da dor. Ele vai sofrer tanto até compreender que existem leis, né? Não há outro caminho, a não ser nós nos coordenarmos às leis de Deus.
Será que é difícil nos coordenarmos às leis de Deus? O universo foi feito com amor. Amor. Pelo amor. Para o amor. Tem coisa melhor? Por isso que a gente tem que se alinhar com as leis de Deus. As leis materiais, as leis do mundo da energia, as leis do mundo espiritual, para sermos felizes. Todos queremos ser felizes. Então, aqui nós colocamos, se continuarmos violando as leis de Deus, a severidade do castigo, eu vou voltar a essa palavra, castigo. A severidade do castigo será proporcional à gravidade da falta. Uma falta pequena, uma severidade pequena. Uma falta grande, uma severidade maior. E também é proporcional à consciência que se tem da falta. É aquele que erra consciente do erro. Como Jesus disse, em outro lugar, aquele que não sabia quais eram as vontades de seu Senhor e não as fez, é digno de algumas chibatadas. Mas aquele que sabia quais eram as vontades de seu Senhor e não as fez, é digno de muitas chibatadas. Não que alguém venha nos policiar, nos julgar e dar chibatadas, mas a consciência desperta, o despertar dessa consciência mais acentuado, sabendo que está no erro, o arrependimento e o remorso é muito forte depois. É isso que Jesus quis dizer de forma mais simples. Há 2000 anos atrás a gente não teria compreendido, Então a palavra castigo não coaduna, não combina com a lei de Deus. Sofrimento, arrependimento, aprendizado e reparação. Substitui a palavra aqui, castigo. Tudo bem? Então o sofrimento é porque a gente está desalinhado com a lei de Deus. Depois vem o aprendizado, vem o arrependimento, o remorso, o aprendizado e a reparação. Reparação. Pedro Baldi, a sua voz, ditando para Pedro Baldi, disse assim: é lógico e sábio o método do Evangelho. O Evangelho é o livro mais inteligente já escrito sobre a face da Terra. E olha que tem livros de física quântica e tudo mais. Porque o Evangelho nos traz felicidade quando a gente se alinha com essas leis de Deus. Então, é lógico e sábio, eu não sei porque está passando sozinho, tá? Para você ver isso. Para frente, que o método do Evangelho, ele é lógico, ele é correto, ele nos conduz à felicidade. O método do Evangelho tira a aparente causa, que a gente acha que a causa é o inimigo exterior, que nos traz infelicidade, sendo que a causa não é essa. Agora acho que dá para passar. A causa é outra, que nós vamos ver aqui, Tá. Então essa parte eu disse. Não tenhamos pressa. A Nice disse que eu posso falar 3h30, mais ou menos. Tá bom, Então, a causa verdadeira da nossa infelicidade são os nossos erros, os nossos defeitos, os nossos vícios. Começando aqui, com os piores sentimentos. Não é o caso dessa plateia. O ódio, que causa até prejuízos. A falta de fé. Quem não tem fé sofre mais que nós. Ele não enxerga que o sofrimento é passageiro, temporário, pedagógico. Ele não vê uma luz no final do túnel, sofre mais que nós. O orgulho. Esse gato aqui, ele é orgulhoso. Se tirar esse tecido que está aqui no espelho, ele se sente um leão. Isso às vezes acontece no meio espírita, A gente se sente um Chico Xavier sem ter passado pelo tempo que passou. Alô? Aí. São efeitos, tá? Bem, essa pessoa aqui, pode ser salva. Tem uma mão se estendendo aqui a ela.
Mas tem algo muito importante para ela que inviabiliza a sua salvação. Quantos relacionamentos a gente rompe por orgulho? Ambiente de trabalho, relacionamento com colegas e amigos, relacionamentos até amorosos. Depois canta aquela música de Naná Caymmi, não é da época de vocês, é da minha época, que dizia assim: se eu soubesse naquele dia o que eu sei agora, eu não seria esse ser que chora, eu não teria perdido você. Então, o orgulho nos infelicita muito. Kardec diz que o orgulho e o egoísmo são as duas chagas da humanidade, né? Egoísmo está aqui, uma palavra composta, né? Ego, eu, mas ismo, gostar de. Não gostar muito de eu. Tudo que tiver aqui é para mim. Viu? Viu? E o que sobrar é para mim também. Isso é egoísmo, né? Então aqui nós temos que observar que essa figura foi preparada assim, ó, em cima, luzes, embaixo as trevas. De cima para baixo, das luzes às trevas, aumenta a maldade, aumenta a imperfeição, consequentemente aumenta a infelicidade. Como resolver isso? Anulando a maldade com bondade. Nesse caminho da perfeição, atingiremos a felicidade. Como? Evolução desses sentimentos aqui, ó, tem que ser transmutados. A evolução moral, a prática do Evangelho de Jesus. E aqui, conscientizar também. E aqui, entregar tudo à justiça de Deus, sem resistência. Por isso, o perdão sem resistência. Claro que não se passa disso ao salto, né? Passamos aí por esses intervalos até a fé. Também do orgulho não se salta para a humildade, que é essa bondade profunda, simplicidade profunda com bondade. Por exemplo, o governador espiritual do orbe do planeta Terra, lavando os pés dos apóstolos, ou escolhendo vir até nós, nascendo em um ambiente de uma manjedoura. Claro que do egoísmo também ninguém sai de salto para a caridade, né? Para passar pela indiferença, a figura por si já diz, uma mãe necessitada pede, a outra passa sem atendê-la. Então, piedade é aquele sentimento que vai se avolumando, né? Até que a gente passa a caridade. Então, piedade é precursora, bem antes da caridade. E caridade, né, conforme está na questão 886 do Livro dos Espíritos, Jesus e os Espíritos superiores disseram: benevolência, bondade para com todos. Bondade para com todos. Indulgência, não ser exigente com as faltas e os erros e as imperfeições e os vícios dos outros. Se pudermos, vamos ajudar. E perdão das ofensas. Mas quais ofensas que é para perdoar? Quais ofensas? Todas. E quaisquer ofensas. Quantas vezes? Pedro perguntou: mestre, será até 7 vezes? Não, 70 vezes 7, um número bastante grande. Depois que a gente já perdoou uma quantidade grande, a gente já aprendeu a perdoar. É esse o sentido, né? Claro que para unir essas 3 virtudes, fé, humildade e caridade, vem a virtude máxima, né? Qual é mesmo? O amor. Por isso estamos no rancho Amor Infinito. Não é, Evandro? Evandro dos Anjos. Nós estamos bem acompanhados aqui, pra gente. Tem espírito de luz aqui de todo jeito. Dos anjos. E vai confirmar que é mesmo. Claro que quem tem esses sentimentos inferiores é do mundo primitivo. Esses sentimentos aqui são nobres, divinos, mundos divinos, quando nós atingimos o nível de espíritos puros, né? Então veja bem, uma criatura que está aqui embaixo, não parece comigo, triste, tem até momentos de felicidade,
mas ela permanece nessa região de tristeza. Ela tinha que fazer assim, né? Por evolução, pelo exercício do Evangelho que Jesus de Nazaré nos ensinou, né? Que alegria que ele fica, né? Então, como sua voz disse lá no livro A Lei de Deus, quem faz o bem a si mesmo, e quem faz o mal a si mesmo o faz. Veja que estão em cima de um muro alto, bastante alto. Ele vai fazer o mal ao próximo? Será que é só isso? Ele também vai ser prejudicado, né? É isso. Lá no livro A Lei de Deus, capítulo 25. Olha que interessante. Veja que forma diferente de pensar. Quando recebemos uma ofensa, imagina, algum de nós recebeu uma ofensa. Não somos nós que devemos exigir do ofensor a necessária reparação. Estranho, né? Todo mundo, ou até então eu achava que nós tínhamos direito de exigir uma reparação, um pedido de desculpa ou algo semelhante. Não temos esse direito. A sua voz ditou isso. Não temos o direito de exigir a reparação, mas Deus tem esse direito. Deus, que é o juiz, necessariamente vai julgá-lo, julgar o ofensor e impor sua justiça, exigindo o pagamento da dívida, reconduzindo o infrator, o transgressor, à ordem da lei. Olha que interessante. Quando alguém nos ofende, nós não temos o direito de buscar uma reparação. Deus é que tem o direito. Não devemos achar que, ou melhor, não devemos achar que, com o perdão, a justiça não seja feita. Não tem gente que fala isso? Não, mas se eu perdoar, aí não vai ter justiça, a justiça não vai ser feita, não é? Não é assim não. Por isso o perdão sem resistência. Por quê? Enquanto a gente apresenta resistência, estamos impedindo a justiça divina de realizar-se. Quando nós buscamos o reparo, a justiça com as próprias mãos, estamos impedindo a justiça divina. E tem mais agravante, que eu vou falar já já. Então veja, se um homem mau te ofende, imagina, um homem mau nos ofendeu. O que a gente faz? Pedro, o que a gente faz, Pedro? Eu vou começar a citar não, porque o pessoal não quer. A gente revida. Normalmente seria isso, né? A gente revida essa ofensa. Mas veja, se um homem mau te ofende, perdoa-lhe, para que não haja dois homens maus. Quem disse isso foi Santo Agostinho. Deu tantas mensagens lindas no Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Não é isso? Então, se uma mulher má te ofende, perdoa, para que não haja duas mulheres más. É isso. Para que nós não passamos a interferir na justiça divina e saímos daquele ciclo. Saímos do ciclo vicioso. Um ofende, o outro ofende, ofende, o outro ofende. É horrível, né? Então, perdão e não resistência. Perdão e não resistência ao mal não quer dizer anulação da justiça, mas renunciar à vingança. É um grande passo na caminhada evolutiva para sermos felizes. Perdoar a ofensa, isso é que significa libertar-se. Quem perdoa, liberta-se. Entregar tudo nas mãos de Deus, para que a lei de Deus assuma a justiça
É isso. Por isso não colocar resistência, para que a lei de Deus assuma a justiça, ficando cada um de nós ofendidos, inocentes e isentos da justiça divina. Porque nós perdoamos e não oferecemos resistência. Difícil? Não. Seremos protegidos pela lei. Quando a gente se alinha à lei de Deus, a lei de Deus nos protege. Muitas pessoas falam assim: ah, mas se eu for bonzinho, se eu for cordeiro, as pessoas vão abusar e vão judiar de mim. Não é isso que a gente pensa? Quando a gente se alinha à lei de Deus, a lei de Deus assume a proteção para cada um de nós. O problema é que a gente não acredita muito, a gente não confia muito, mas é isso. Se a gente se alinha à lei de Deus, a lei de Deus nos protege. Veja essa moça, ela está encarnada, a gente sabe, por causa do cordão de prata aqui do seu perispírito, e ela está isenta aqui, imune dos ataques dos espíritos ainda inferiores, doloridos, sofridos. Isso também está no mesmo livro, A Lei de Deus, capítulo 21, de Pedro Baldi. Muitos de nós estamos questionando, perguntando aí mentalmente: será que se eu me alinhar à lei de Deus, a lei de Deus me protege? Tem vários exemplos na obra de Pedro Baldi que aconteceu com ele. Ele foi protegido pela lei de Deus. Vou citar um exemplo aqui, Exemplo da ação de a lei de Deus na vida de Pedro Baldi. O senhor Humberto Mariotti, jornalista, argentino, escritor, poeta, filósofo, conferencista, espírita, deu depoimentos maravilhosos sobre as obras de Pedro Baldi, principalmente sobre a grande síntese. Disse até em 1950, pela primeira vez que Pedro Baldi veio ao Brasil, fez 80 conferências, Mariotti disse assim, que o Baldi era o profeta do Espírito. Porém, em 1964, Mariotti foi contrário a Pedro Baldi no CEPA, Congresso Espírita Pan-Americano, toda a América, Congresso Espírita de toda a América. Ele falou, publicou, ele tinha acesso à mídia, publicou muito sobre Pedro Baldi, acabando com Pedro Baldi, detonando ele. O que vocês acham que Pedro Baldi fez? Nada. Perdoou. Entregou tudo à justiça de Deus, sem resistência. Isso nós podemos testar em nossas vidas, quando nos ofendem e nós não revidamos e continuamos no trabalho na linha reta da serenidade, da honestidade. As pessoas reparam, veem isso e se reportam, como aconteceu. Pedro Baldi se libertou disso e no ano seguinte Mariotti visitou o Baldi e reconheceu o Baldi um ceareiro no bem. Ele veio da Argentina, em São Vicente, litoral paulista, perto de Santos, na casa de Pedro Baldi, conversar com Pedro Baldi, entender porque Pedro Baldi não revidou, e ele reconheceu em Pedro Baldi um ceareiro do bem, um missionário. Veja, a lei de Deus o protege. Nessa figura aqui, que nós já fizemos juntos, ela já está pronta, vocês acham que as pessoas que querem vingança, estamos falando de perdão, pessoas que querem vingança, tem que tipo de sentimentos? Sentimento aqui das trevas ou sentimento aqui dos mundos divinos? Eu vou só ver se tem alguém dormindo aqui atrás, posso? É necessário, conferir, tudo bem por aqui? Legal?
Não, isso mas é para isso também, né? É estimulante. Por favor, quer que faz pose ou não? Isso não, né? Onde está o sentimento de vingança? Por favor. Nas trevas. Aqui, ó. A criatura tem ódio, ela carrega ódio. Ela quer vingança. É isso? E fala que é justiça. Nós vamos ver isso agora mesmo. Mais acima, a criatura já evoluiu um pouco mais, ainda nas trevas, ela não se vinga. Que bom. Mas também não perdoa. Não tem aquele que fala assim, não, eu perdoo ciclano ou beltrano, mas não quero vê-los. Não se vinga, mas também não perdoa. Aliás, ele não perdoa, né? No caso que eu acabei falando. É emoção, você me deixa assim. Eu não estou no meu normal, tá? Eu gosto de fazer brincadeira, eu estou tenso. Então, ele não se vinga, porém, também não perdoa. O que é melhor que isso? Não se vinga e perdoa. Ai que maravilha. Olha o nível de felicidade. Se isso aqui fosse comparado, de 0 a 10, já está um pouco acima do caminho. Não se vinga e perdoa. Tem melhor que isso? Tem. Não se ofende. Esse não se ofende é maravilhoso, porque a gente levanta de manhã alegre, feliz, e encontra algumas pessoas. Nem todos têm flores para doar, para jogar, para lançar. E a gente encontra pessoas que, não dizendo mal delas, mas elas não têm flores para jogar para nós. Elas têm lixo. Normal, sem menosprezá-las. Elas têm lixo. Só que o lixo é delas. Se eu levanto de manhã, feliz da vida, e encontro uma dessas pessoas, que seja um familiar, um vizinho, um colega de trabalho, um chefe, que derrama lixo, que é o que ele tem para oferecer, eu não posso catar. Primeiro porque eu vou ficar mal cheiroso e infeliz. O lixo é deles, deixe com eles. Não se ofenda, já é uma grande e maravilhosa felicidade. Por quê? Durante o dia nós vamos encontrar várias pessoas que não têm flores para jogar em nós e vão jogar lixo. Se a gente catar a cada oportunidade dessa, no final do dia nós estaremos sobrecarregados, fedorentos e muito infelizes. Então a nossa felicidade está em nossas mãos. Não se ofenda. Ao nível de perfeição, aqui está cortando, viu? Aqui tem felicidade, ó, problema do projetor. Aqui tem imperfeição e infelicidade, e aqui felicidade. Não tem jeito, isso aí, teria que mexer nisso aí tudo. Por isso que deve estar faltando algum pedaço. É por isso que eu estou vendo que vocês estão mostrando, achando assim. Está faltando uns pedaços de frase, tá bem ou não? Frase, não. Se tiver, me avisa, tá? Puxa vida. Mas é ele, tá? A culpa não é minha. Então veja, o que é melhor aqui? Não se ofende. Eu estou percebendo as cabecinhas esquentando, trabalhando. Já está cheirando queimado, né? Tem. Ama os inimigos. Amor incondicional, como me lembrou bem Sebastião de Camargo. Coloca no seu slide. Amor incondicional, lembra? Três Lagoas. Ele ama, ainda que o outro não o ame. Ele ama, ainda que o outro o considere um inimigo. Olha. Vai encarnar mais aqui, né? E isso é maravilhoso, como ele está dizendo, vai reencarnar em mundos melhores, não vai reencarnar mais aqui. E é isso que nós queremos, evoluir, ser felizes. Reencarnar na Terra é passageiro, por mais que vocês gostem de uma beira de rio,
e uns salgadinhos, né? Um almoço bom. Mas a gente tem coisa melhor no plano espiritual. Sim, imagina. Com certeza, coisas muito maravilhosas, né, Luiz Henrique? Com certeza. Como o padre disse na igreja: quem quer ir para o céu? Levanta a mão. Todo mundo tá. Quem quer ir para o céu agora? Ninguém levantou a mão. Então nós estamos falando de justiça, né? Isso aqui é para dizer que está indo bem. A justiça humana. Quando as pessoas pedem justiça, como Jader, né, disse, eles querem vingança. Querem castigo. Então veja, a justiça humana, ela é vingativa, ela é castigativa, ela é punitiva. Nossos detentos nas penitenciárias acabam ficando profissionais do crime. Não tem plano para recuperá-los, para reeducá-los. Não tem. Então, isso, quando nos ofende, a gente pensa na justiça humana. Mas será que também nós não ofendemos alguém, se não foi nesta vida, em outras vidas? E aí a gente pensa na justiça divina, que ela é educativa. Opa, se é para mim, justiça divina. Se é para você, justiça humana. Duas moedas, dois pesos, duas medidas não valem. Não valem. Então, justiça divina. Graças a Deus que a sua justiça é educativa. Não é punitiva, não é vingativa. Ela é educativa, ela é restaurativa. Ela é regenerativa. Ela é salvadora. E aí nós lembramos que Kardec disse para nós espíritas: fora da caridade não há salvação. Como é que está o tempo aí? Tem umas 2 horas, tem, né? Tá. Aqui eu vou pegar um pedaço do Evangelho, lá de Mateus capítulo 5, das bem-aventuranças também, né? Reconciliar-se com os adversários. Quando Jesus disse assim: reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário. Reconciliai-vos, reatai-vos, reequilibrai-vos, harmonizai-vos com o vosso adversário. O mais cedo possível. Quando? Agora. Se tem alguém aqui que não gosta de mim, que eu ofendi, venha até aqui. Eu vou pedir perdão. Dá-lhe um abraço. Minha esposa não vale, tá? Brincadeira. Com o vosso adversário. Muito obrigado. Eu não gostava do passado. De outras reencarnações. Vosso adversário. Quem é nosso adversário? Nós mesmos. Lembra que na obra de Pietro Bode, não é o nosso inimigo externo, é muito mais os nossos inimigos internos. Só para recordar, quem são os nossos inimigos internos? Adversários são aqueles que nos impedem de ser felizes. Quem são os nossos adversários, nossos inimigos internos? Alguém já disse: o orgulho, a vaidade é decorrente do orgulho, né? Vamos pegar a raiz, os defeitos pesados, os mais graves. Orgulho e egoísmo, que é egoísmo, né? Orgulho, egoísmo, falta de fé e ódio. Esses 4. Porque desses 4 deriva todos os outros defeitos. Todos os outros derivam desses. Pode fazer um exercício depois. Então Jesus diz: reconciliai-vos enquanto estiverdes a caminho com Ele. Como é que é estiverdes a caminho com Ele? Enquanto estiverdes encarnados ou desencarnados com Ele. Enquanto estiver com Ele, porque depois Ele pode reencarnar em outro local e fica mais difícil. E se Ele não perdoar, Ele pode nos perseguir, nos obsediar também.
para que não ocorra, para que não suceda, que o vosso adversário vos entregue ao juiz. Quem é o juiz? Não é o Sérgio Moro. O Sérgio Moro já passou a ministro. Para que ele não vos entregue ao juiz. Quem é o juiz? A consciência nossa e a consciência divina. Isso é o juiz. E não tem juiz mais severo do que a nossa consciência. Ela não deixa que a gente abandone um papel caído quando ela está desperta, num local público qualquer. A consciência. Por quê? Porque também na consciência está escrita a lei de Deus. Quando a gente se conscientiza, quando a gente dá atenção à consciência, nós erramos menos e começamos a acertar muito mais. Então, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue à consciência pesada, ao remorso, e que o juiz, que é a consciência, vos leve ao ministro da justiça. Também não é o Sérgio. Quem é o ministro da justiça? Em outras palavras, é aquele que administra a justiça. Lei de ação e reação. Lei de causa e efeito. Lei de plantio livre, mas colheita obrigatória. Vocês são bastante inteligentes e sábios, viu? Estou admirado. Eu acho que eu estou malhando, chovendo em local já úmido, molhado. E que jamais, e que sejais mandados para a prisão. Quer dizer, vamos evitar tudo isso para evitar a prisão. O que é a prisão? Lei do carro. Lei do carro. Mas vamos ser assim mais específico. A prisão é a reencarnação. Nós estamos no cativeiro. Uns mais, outros menos. À noite, enquanto o corpo repousa, nós temos liberdade, emancipação da alma. Visitamos outros entes queridos, somos visitados. Nós estamos no cativeiro. Retornamos no dia seguinte. Dizem que para a gente se harmonizar com a energia do ambiente, a gente tem que chegar um pouco antes, né? Eu faço isso. Só que dessa vez eu dormi aqui dentro. Para a gente se harmonizar. E de manhã eu já estava num sonho gostoso, minha esposa me acordou. Eles precisam desocupar o salão, tem que ter palestra aqui hoje. Vamos sair, né? Senão a gente não tinha acordado, acho que estava dormindo até agora. Então a prisão é o cativeiro da reencarnação. Ciclo de reencarnação. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá da reencarnação. Não saireis do ciclo de reencarnação. Reencarna, desencarna. Reencarna, desencarna. Até quando? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nascer da água e da carne é reencarnar. Reencarnar quantas vezes? Quantas forem necessárias para que nós renasçamos em espírito. Renascer em espírito é aquele que compreendeu e pratica a lei de Deus, a lei de amor, justiça e caridade. Não é isso? Então, enquanto não sairás de lá, enquanto não houveres pago até o último ceitil. O que é esse ceitil? É moeda, pequeno valor. Não saireis do ciclo de reencarnação enquanto não reconciliar com os amigos, com os inimigos, enquanto não pagar até as mínimas, os mínimos erros, as mínimas culpas. Não é, Nádia? Tá certo. E aqui um segundo exemplo da lei de Deus protegendo aquele que se alinha com ela. Um segundo exemplo da ação da lei de Deus na vida do autor desse livro, a Lei de Deus. A vida de Pedro Baldi, gente, merece ser lida. Ele veio a convite dos espíritas ao Brasil porque ele é reencarnacionista.
não só reencarnacionista da fase humana, mas reencarnacionista dos animais, dos vegetais, desde o átomo ao anjo, desde o átomo ao arcanjo. Então ele veio a convite dos brasileiros, fez 80 conferências no Brasil, voltou para a Itália com um convite na bagagem, vir morar no Brasil. Não, mas eu já estou velho, 64 anos, estou próximo de aposentar-me como professor. Ele fez voto de pobreza, foi viver do suor do seu rosto como professor. Então, com 65 anos ele aposentaria. Aí os espíritos, não, aposenta e vem. Melhor ainda, você vai estar aposentado como professor. O professor ganhou uma maravilha, né, gente? Ganhou bastante, então venha. E falaram para ele, não vai lhe faltar nada. Inclusive, aqui está a chave de um apartamento. Só que deram só a chave desse apartamento aqui. Não deram a escritura. Para Pietro Baldi, uma palavra é escritura. E ele morando aí, chegou ao Brasil a tradução da sua obra, Deus e o Universo. Porque assim, ele publicou lá, mais ou menos em 1950, veio fazer conferência, ele escreveu até que publica na Itália, depois vem para o Brasil, faz tradução e publica no Brasil. Ele já estava morando no Brasil. E aqueles espíritas que aplaudiram a grande síntese, que é o Evangelho da Ciência, esses espíritas não compreenderam a grande síntese. Eles elogiaram, enalteceram a grande síntese, mas não a compreenderam, porque o que trata no 10º volume, Deus e o Universo, está muito bem colocado na grande síntese, a equação da substância. São efeitos mediúnicos. E aqui nós temos bastantes médiums de efeitos físicos, né? O Evandro é médium de transporte. Ele transporta os velhinhos lá para o Centro Espírita da Unibem, em Mirandópolis. Então, Pietro Baldi morando no Brasil, com a dificuldade da idade, com a dificuldade do idioma, a bateria vai longe aí, viu? Com a dificuldade do idioma, ainda teve uma dificuldade enorme. Os espíritas deixaram de apoiá-lo, porque o que estava na grande síntese, didaticamente, foi explicado no livro Deus e o Universo. Abandonaram Pietro Baldi. Pediram a casa de volta, o apartamento que ele morava, lá no edifício Iguaçu. Pediram de volta na justiça. E ele recebe a notificação de manhã às 10 horas. José Amaral, que é o seu primeiro biógrafo, estava presente. A família ficou apavorada. Pietro Baldi manteve-se calmo. Se ele veio ao Brasil a pedido de Jesus, a espiritualidade tinha que dar um jeito de resolver isso. Para quem tinha 12 fazendas na Itália, fez voto de pobreza para poder elevar-se nas nuvens dessas correntes de pensamentos, captar, psicografar uma mensagem, essa obra maravilhosa. A espiritualidade tinha que dar um jeito. A família apavorada, para onde eles iriam, ainda não tinha a nossa casa, a nossa vida, né? Programa. Iria para a rua. Então, entre 9 e 10 horas, notificação judicial. Ele vai a Santos, cidade vizinha. Quando ele retorna, havia chegado um cheque no valor de 900 mil cruzeiros, era a moeda da época, 900 mil cruzeiros, o suficiente e exatamente para comprar um apartamento. E ele compra o apartamento, e na hora de passar a escritura,
Olha a surpresa. Edifício, nova era. Nova era. A obra de Pietro Baldi vem fazer o alicerce, vem fundar o alicerce da civilização do terceiro milênio. Estamos no terceiro milênio, né? E ele consegue então comprar o apartamento com cheque. O Baldi residiu nesse apartamento desde 1955, quando eu nasci, e até o seu desencarne em 29 de fevereiro de 1972, um ano bissexto. A mensagem da nova era diz assim, ó: esta mensagem vos lança nos braços do terceiro milênio, por isso ela é a mensagem da nova era. Tende fé, tende coragem, tende certeza, a nova era vos aguarda. Mas ficar sem um apartamento eu não esperava não, né? Na imensa luta, Cristo é o mais forte, e Ele, o Cristo, estará convosco e com todos aqueles que creem nele. Jesus está conosco. Jesus não está distante de nós. Não é igual os espíritas que já se colocam no pedestal. Jesus está mais ainda com os sofridos, doloridos. Jesus está conosco. Ah, mas eu não mereço a presença de Jesus. Jesus acolheu a prostituta, a mulher adúltera, o agitador político, Barrabás. Acolheu a tantos. Não acolheria nós? Eu faço questão de mostrar para vocês o benfeitor Benedito Zancanelli. Enviou o cheque de 900 mil cruzeiros. Chico Xavier e a esposa aqui de Zancanelli, Sola Romana. Lá existe em Catanduva, interior do estado de São Paulo, na região de São José do Rio Preto, até hoje. E vai persistir eternamente, né? Associação Espírita. Terminando, eu queria mostrar para vocês esse slide aqui. Eu vou, em função do tempo, dar um cortezinho aqui, porque o computador me deixou na mão. Deixa eu ver. Eu queria dizer para vocês que sobre a obra de Pietro Baldi, Gilson Freire, alguns aqui tiveram em palestra com ele em Três Lagoas. Gilson Freire lança esse livro, ó, A História de um Anjo que se fez átomo. A História de um Anjo que se fez átomo, que é o assunto do 10º volume da obra de Pietro Baldi, Deus e o Universo. Nós vamos ter a presença do Gilson nesse encontro que será em Andradina, e todos vocês, encarnados e desencarnados, estão convidados. Dia 13 e 14 de julho, em Andradina, na rua Santa Terezinha. Eu agradeço a atenção, o carinho, a bondade de vocês, a paciência por ter nos ouvido. Muita paz a todos.